Fala, torcida colorada, tudo bem com vocês? Bom, vamos atualizar aí um pouco as informações do Inter deste dia. Para falar bem a verdade, né, não temos muitas coisas para falar nessa semana, né? Não temos jogos, temos aí as datas FIFA acontecendo, semifinal de UEFA Nations League, amistosos de seleção, depois tem aí alguns jogos de eliminatória para a Eurocopa. Então vamos preencher aí um pouco o nosso conteúdo com as notícias do Internacional. O Inter renovou com o Vitão, né? O zagueiro Vitão tem aquela questão de contrato com o time ucraniano, com os times da Ucrânia, né? O Shakhtar, né? O que acontece lá com a guerra da Ucrânia e da Rússia é que a FIFA autorizou que jogadores e técnicos suspendam seus contratos unilateralmente, né? Unilateralmente. Ou seja, se for da vontade desses jogadores, desses profissionais, né? Jogadores e técnicos, de qualquer profissionais desses clubes de futebol, se for da vontade deles suspenderem o contrato até a situação lá na Ucrânia e na Rússia se resolver, e a FIFA está autorizando sem nenhum tipo de custo, sem nenhum tipo de multa, né? Que porventura o contrato anterior deles, o contrato que eles estão cumprindo, que eles estivessem cumprindo, impusesse alguma multa. Se esse contrato impusesse alguma multa, essa multa não precisaria ser paga pela questão humanitária, questão de guerra lá mesmo que a Ucrânia e que a Rússia vivem, né? E que não é culpa dos jogadores, dos profissionais que são funcionários desses clubes. O Vitão tem contrato até a metade do ano que vem com este clube da Ucrânia, com o Shakhtar, mas o Inter renovou até a metade de 2024, então depois da metade de 2024, ele estará livre para assinar com o Inter, com qualquer outro clube, né? Ele que é um jogador formado na base do Palmeiras, de São Paulo. Então é um reforço né, entre aspas, muito importante para nós. Não vamos precisar gastar nada, o Inter não vai precisar gastar nada com o Vitão, não vai precisar comprar direito o passe, né? Então isso é muito interessante, contrato de empréstimo até a metade do ano que vem, e o jogador fica de graça para nós aí. Um bom achado, né? Por mais que esse ano não esteja tão bem, ele vinha sendo titular no ano passado, acabou se firmando no ano passado, esse ano um pouco instável. Eu vendo assim um pouco, eu não fui ano passado no estádio, tá? Eu fui esse ano, não fui no Brasileirão do ano passado. E eu achei ele instável em alguns momentos, algumas tomadas de decisão ele podia tomar de forma diferente, né? E acabou que ele decaiu com a queda física que o Inter teve esse ano, acabou prejudicando muito o futebol dele e, claro, o futebol de outros jogadores. Mas de qualquer forma, agora com a volta do Flávio de Oliveira, preparador físico, com o Magrão, com o Inter em outro patamar, com o Ener Valencia, eu acredito que esse jogador, o Vitão, e outros jogadores que não estão numa fase tão boa, Carlos De Pena vai voltar de lesão, René, Taular, enfim, jogadores que não estão numa fase tão boa, tão destacada quanto já tiveram em outras oportunidades, talvez voltem, né? É a torcida que a gente tem. Teve treino hoje, né, no CT do Parque Gigante, treino sem Mercado e sem Maurício. O Maurício se recupera de uma luxação no ombro. A expectativa é que ele volte para o jogo contra o Curitiba, pelo menos contra o jogo contra o América Mineiro, fora de casa. É certo que ele estará em campo no jogo contra o Independiente Medellín da Colômbia, no jogo decisivo, o último jogo da primeira fase da Libertadores da América. O Mercado não teve pré-temporada, né? Eu não sei se vocês se lembram, o Mercado ele se lesionou na pré-temporada e não fez aquele trabalho de condicionamento físico que se faz no início do ano. Então, como ele está com a preparação física um pouco mais prejudicada, ele vem sentindo algumas coisas durante os jogos, né? Algumas lesões durante jogos, treinamentos. E é muito importante agora que ele faça esse recondicionamento físico com um preparador físico um pouco mais competente, que a gente sabe, a gente não precisa ter medo de falar que o Flávio de Oliveira é muito mais competente que o João Carlos Lourenço, e que o Inter tinha um problema físico que foi constatado em fevereiro. O Mano alertou a direção, o William Tomás defendeu os seus números, defendeu o preparador físico que ele contratou e acabou depois sendo demitido, né? Ele e o preparador físico. Então a gente sabe que o Flávio de Oliveira é um preparador físico muito mais competente. Então a gente, quem sabe, agora com esse recondicionamento físico que o Mercado vai fazer nessa semana, ele volte a apresentar o futebol que ele apresentou no passado.
Vitão e Mercado, aliás, já falamos de Vitão nesse vídeo, estou falando de Mercado. Vitão e Mercado formaram tenho certeza, top 3 melhores duplas de zagueiro no futebol brasileiro em 2022. Se falou em Vitão na seleção, então não estou falando nenhum tipo de exagero. Então quem sabe com toda essa questão de bastidores, questões de bastidores do Inter que está mudando, preparador físico, gerente esportivo, um reforço de peso que chega para mudar de patamar o time, quem sabe esses jogadores voltem a ter o mesmo destaque que tiveram no ano passado. Ah, Henrique, já passou uma Copa do Brasil. Que pena passou a Copa do Brasil. Infelizmente não nos classificamos, mas temos uma competição mais importante que a Libertadores. Temos um Campeonato Brasileiro para recuperar, conquistar os 45 pontos, galgar alguma coisa no jogo a jogo. Temos que torcer. Então o mercado pode voltar aí numa condição física um pouco melhor, quem sabe na mesma fase que o ano passado, ou até melhor. Vitão um pouco mais motivado também agora com a questão da renovação do contrato dele. Ele gosta de Porto Alegre, ele já declarou isso. Então quem sabe aí a gente tenha um time muito mais focado, melhor preparado fisicamente, com um bastidor um pouco mais tranquilo, né, sem turbulência, sem tanta turbulência pelo menos. A vida do Inter sempre foi uma turbulência, mas quem sabe agora não seja tanto. Pessoal, live todo domingo às 21 horas, tá? Vai ter live nesse domingo mesmo que não tenha rodado. 21 horas a nossa live está confirmada. Se tiver que repercutir que o jogo de seleção brasileira, se tiver que repercutir qualquer coisa, a gente vai repercutir. Não vai ser o caso, a gente vai falar de dupla Grenal, porque vai ter jogo no meio da semana, de Campeonato Brasileiro, a volta do Campeonato Brasileiro. Então vai ser muito importante os jogos do meio da semana e da outra semana, então vamos projetar alguma coisa nessa live de domingo. Então presta atenção lá no canal Hablamos Grenal, aqui no canal Hablamos Grenal. Te inscreve no vídeo, no canal para não perder nada, te inscreve no canal para não perder nada, curte o vídeo, compartilha os nossos conteúdos, vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, @HablamosGrenal. E não te esquece também do Pix do canal, tá na descrição do vídeo para nos ajudar e vai nos ajudar bastante, tá certo? Um abraço e até a próxima!